Buenas tardes. Quem fará palestra agora é Mauro César Bernardes, da Universidade de São Paulo, Brasil. Mauro é graduado em Ciência da Computação e concluiu mestrado e doutorado em Ciência da Computação também na Universidade de São Paulo. Atualmente é chefe da divisão tecnológica no Centro de Computação Eletrônica da USP e professor do Instituto de Matemática. O Mauro tem larga experiência em governança de TI e fará uma apresentação para nós outros sobre um case da própria Universidade de São Paulo, que é a maior universidade brasileira. Mauro. Muito obrigado, Jussara. Uma boa tarde a todos. Uma grande honra estar aqui, receber um convite para fazer uma apresentação em tão brilhante evento. E eu começo, então, agradecendo a todos pelo convite. Bom, eu irei fazer uma apresentação de um modelo que vem sendo desenvolvido dentro da universidade e que a gente espera ser uma referência dentro da própria universidade no que diz respeito à governança de TI e, quiçá, servir como um exemplo a outras universidades que queiram partilhar e compartilhar experiências conosco. Bom, eu farei a apresentação em português e a agenda, então, para essa apresentação, eu gostaria de começar apresentando e contextualizando um cenário de desenvolvimento desse projeto. Eu volto um pouco no tempo para começar essa história. Depois, o que nós entendemos, então, por governança de TI e quais foram as estratégias utilizadas dentro da universidade para a obtenção de um modelo. Bom, o cenário, então, ele remonta à Universidade de São Paulo, uma universidade pública ligada ao Estado de São Paulo, fundada em 1934. A Universidade de São Paulo está espalhada no Estado de São Paulo em 10 campi, sendo o campi principal na cidade de São Paulo. A universidade é um grande centro, então, de ensino, pesquisa e extensão universitária. Atualmente conta com aproximadamente 92 mil alunos espalhados nesses 10 campi, 5.800 docentes, 16.800 funcionários, sendo que desses, em torno de 850 são exclusivos da área de TI. A tecnologia da informação dentro da universidade, ela está estruturada a partir de uma vice-reitoria ligado ao reitor, e nessa vice-reitoria nós temos lá um departamento de informática que é responsável pela manutenção dos sistemas corporativos, de apoio ao aluno, de apoio ao funcionário, de apoio à gestão. Aqui, uma equipe de 50 funcionários mantendo, então, o que nós chamamos sistemas corporativos. Ainda ligado à reitoria, nós temos uma superintendência de tecnologia da informação. O docente que responde como diretor dessa superintendência poderia ser visto como o CIO da universidade. A essa superintendência cabe, então, uma definição da estratégia e alocação do orçamento para a área de TI dentro da universidade. Respondendo a essa superintendência, nós temos um órgão executor para o campus São Paulo, o Centro de Computação Eletrônica, o CCE, um órgão com 200 funcionários. E nas principais cidades, nos principais campi, nós temos outros centros executores de TI. Eles são ligados tecnicamente, então, à Superintendência de Tecnologia, mas também respondem à reitoria, uma vez que o diretor de cada um desses centros é um docente indicado, então, pelo reitor. Além disso, cada uma das unidades de ensino possui lá a sua equipe local, a seção de informática, para dar todo o suporte às iniciativas de TI localmente. Bom, nesse cenário, eu irei contar um pouquinho da evolução de um modelo de governança a partir do ponto de vista do CCE. E já eu contextualizo o CCE, então, dentro da universidade. O CCE é o órgão executor de TI no principal campus da universidade.
tem como missão, então, prover os serviços de TI para esse campus e prover a conexão ao backbone aos demais campi. Então, como uma visão de futuro, o que nós gostaríamos lá no CCE é ser reconhecidos, então, pela prestação de serviços sustentáveis, é uma palavra forte que eu irei retomar a ela ao final, em campus universitário. Ao CCE, então, cabe um catálogo de serviço cujos principais são a conexão dos demais campi ao backbone da rede USP, a manutenção desse backbone, principalmente na cidade de São Paulo, onde nós temos 60% de todos aqueles números que eu apresentei para vocês. Nós temos o Internet Data Center da universidade sendo gerenciado pelo CCE, todo o serviço de telefonia, o serviço de e-mail, com aproximadamente 100 mil contas de e-mail, todo o serviço de helpdesk para a comunidade USP em São Paulo, serviços de áudio e vídeo, principalmente o suporte à videoconferência, e lá também está o ponto de presença da RNP. Bom, voltando no tempo, nosso primeiro contato com governança, nós precisaríamos retornar lá em 2002. Em 2002, com o boom da internet, a internet se fortalecendo dentro da universidade e no mercado, nós tivemos, nesse momento, uma grande evasão de profissionais, uma grande saída de profissionais do CCE para a iniciativa privada. Então, ali, uma equipe de 80 analistas de sistemas sênior, que continham todo o histórico da rede da universidade, desses 80, aproximadamente a metade, 40, saíram para a iniciativa privada em questão de 2 meses. E aí nós tínhamos, então, um grande desafio. Foi quando nós percebemos que boa parte daquele conhecimento era tácito. Eu não tinha processos formais e não independente das pessoas. E aí, em movimento contrário, foi quando eu estava chegando ao CCE, vindo como um aluno de doutorado e, naquele momento, quando surgiram vagas, eu me efetivando, então, no quadro de analistas. E logo ao chegar no CCE, eu, num primeiro contato com gestão de serviços, eu recebo lá do meu diretor, então, um primeiro paper, um artigo, com uma descrição bem detalhada da minha primeira atividade no Centro de Computação Eletrônica. E essa descrição bem detalhada cabia lá num post-it. Eram aquelas informações, né, que me pediam para aprender sobre governança de TI e fazer uma apresentação para a diretoria em um prazo de 15 dias. E ao receber esse paper, uma série de pontos de interrogação me ocorreram, e primeiro sobre aquela metodologia de comunicação, sobre os prazos, sobre o envolvimento e principalmente aquele prazo de 15 dias e aquele meu olhar míope para 15 dias precisou deslocar um pouquinho e, na verdade, quando eu vi que estava grifado lá que era o que puder, isso me traria uma certa tranquilidade, mas ainda assim o ponto principal era o que era a governança de TI. Era o meu primeiro contato com governança. Aquele bilhete me chega de um diretor que, vindo de um pós-doutorado na Inglaterra, um rol de 3 elementos com ações que consideramos ser os elementos que era a governança de TI. Para aquilo, pesquisando seria então, do nosso governança de TI, tentando equacionar uma apresentação, elementos, nós dizia respeito a como a TI dentro da universidade poderia criar valor para a missão da universidade, para o seu ensino, para a sua pesquisa e a sua extensão. E quando falamos de criação de valor, não era apenas responder de forma ágil às demandas estratégicas, mas como criar valor no sentido de poder influenciar a estratégia, que TI pudesse apontar para universidades demandas estratégicas não vislumbradas do ponto de vista da gestão estratégica. Criação de valor, ela requer, então, um maior alinhamento entre ações de TI e ações estratégicas da universidade. Esse era o primeiro elemento e nós vamos trabalhar um pouquinho esse elemento ao longo aqui da apresentação. O segundo elemento, ele dizia respeito à preservação desse valor criado.
uma vez que a universidade entendia o papel da TI. A TI criou valor para a universidade. Ela sabia que podia contar com TI para a execução da sua estratégia. TI não podia mais falhar com a estratégia. Aqui nós precisávamos então minimizar riscos. O segundo elemento diz respeito à preservação de valor, minimização de riscos. O terceiro e último elemento que nos parecia fundamental naquele momento era como criar uma estrutura de decisão de forma a equacionar papéis e responsabilidades de decisões relacionadas à estratégia e à TI. E o que nós queríamos ali é identificar quais decisões estavam no escopo de TI, quais decisões eram de escopo estratégico. Quem eram os responsáveis pela tomada de decisão? Qual o momento a decisão deveria ser tomada? De que forma? Como tomar a decisão? Era local? Era comitê? Qual o comitê de responsabilidade de tomada de decisão? E, por último, como monitorar a decisão tomada de forma a verificar se ela estava realmente atendendo àquela demanda estratégica. Bom, identificado os três elementos, quando nós passamos a refletir sobre o que fazíamos naquele momento, percebemos então que, até então, o que nós fazíamos era gerenciamento de serviços de TI. Eu gerenciava a minha rede, eu gerenciava o meu e-mail, eu gerenciava os mais diversos serviços de TI, no menor esforço, para atender de forma ágil a uma demanda estratégica. Porém, gerenciamento de serviços de TI é uma estrutura fundamental para a governança, porém não suficiente para a governança. Governança de TI é algo que se posiciona em um nível mais estratégico. Se eu quero alcançar governança de TI, eu preciso de um envolvimento e um comprometimento em um nível mais estratégico. Gerenciamento de serviço é importante, mas não suficiente. E aí, nos coube, então, algumas reflexões. Qual era o caminho para a governança de TI? Nos pareceu claro que um estabelecimento de um modelo de governança de TI era algo top-down. É algo que precisava de um envolvimento do nível estratégico de forma a permear ações por todos os níveis da nossa organização. Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos um conjunto de ações que eram bottom-up. E de que forma conciliar isso de forma a não inviabilizar, então, ações de gerenciamento que já vinham sendo encaminhadas dentro da universidade? O primeiro momento, então, o que me coube é coordenar aquelas ações bottom-up. A partir do nível operacional, estruturar o gerenciamento de serviços, enquanto o nível estratégico trabalhava aqui ações estratégicas que viriam, então, ao encontro do gerenciamento de serviços. Naquele momento, a busca, então, foi por executar os serviços e executar o que faríamos até aquele momento de forma orientada a processos. E no nível tático, buscar formas de controlar esses processos. Precisávamos nos orientar a processos e fazer uma ação de controle desses processos. A primeira busca foi lá no modelo ITIL, que se apresentava, então, lá em 2004, na sua versão 2. ITIL contribuiu, então, com um conjunto de boas práticas que nos permitiu, então, fazer a execução e a oferta de serviços orientada a processos e controlando esses processos. Porém, ao contrário do que muitos pregavam naquele momento, inclusive com oferta externa de serviços para a universidade, fazer entrega de serviço e suporte de serviço ainda é gerenciamento de serviço e não governança de TI. Bom, a implantação do ITIL nos trouxe lá um conjunto de desafios. Entre tantos desafios, romper algumas barreiras culturais dentro da universidade. Só essa discussão é um capítulo à parte, daria uma outra apresentação. Mas, talvez, sintetizando aqui essa apresentação, esses desafios, o ITIL, ele pressupunha
que nós tivéssemos, então, uma gestão matricial de processos. Nós tínhamos processos como processo de gestão de incidentes, gestão de problemas, que permeavam toda a estrutura organizacional. E a nossa cultura, ela era extremamente verticalizada, seguindo um organograma. E aí surgiram os primeiros conflitos. Como conciliar, então, aquela visão vertical com a necessidade de uma gestão matricial? Para resolver esse conflito, voltamos, então, lá ao CCE e foi criado, então, ali uma assessoria, o que nós poderíamos chamar de um comitê de governança de TI, que estaria acima, então, das divisões e direcionando, então, as iniciativas, coordenando aqueles processos matriciais. Bom, a versão 2 do ITIL nos trouxe, então, alguma evolução no gerenciamento de serviço, que precisou ser atualizado lá em 2007 com uma nova visão que se propunha, então, a versão 3 lá do modelo ITIL. Essa versão 3, ela olhava para o ciclo de vida de serviços desde a definição da estratégia do serviço até a melhoria contínua desse serviço por meio de um ciclo de melhoria contínua. Ao incorporar, então, essa nova visão, nós caminhamos um pouquinho mais no sentido de alcançar aqui ações estratégicas. Mas ainda assim, fazíamos gerenciamento de serviço. Governança de TI era algo que precisava de um envolvimento e de um comprometimento do nível estratégico da universidade. Então, paralelamente a essas ações bottom-up, começou-se a trabalhar no nível estratégico para o desenvolvimento de um planejamento estratégico. Então, seguindo lá de um modelo de planejamento estratégico, nós conseguimos, então, uma maior participação no planejamento estratégico da universidade e que esse planejamento estratégico, ele contemplasse ações e direcionasse ações em TI. E, a partir daqui, estabelecesse, então, o que seria prioridade para a área de TI. Planejamento estratégico vem ao encontro, então, com ações top-down. Ainda que nós tivéssemos esse planejamento, nós percebemos aqui algumas lacunas em relação a uma ligação de ações bottom-up com essas ações top-down. Esse gap a ser preenchido, nós conseguimos com o uso do modelo COBIT. Então, fomos orientados ao framework COBIT, extraímos de lá um conjunto de papéis e responsabilidades, um conjunto de objetivos de controle, exemplos de indicadores e, principalmente, um modelo de maturidade que nos permitiu, com um olhar para a estratégia, definir o nível de maturidade ideal dos processos e ações, então, que deveriam ser realizadas por esses processos de gerenciamento de serviço para atender aqui a uma demanda estratégica. Bom, então, a partir da combinação de planejamento estratégico do COBIT e do ITIL, nós começamos, então, a ter um modelo que permeava todos os níveis organizacionais. O desafio ainda estava relacionado a como comunicar a estratégia por toda a organização e, principalmente, como monitorar a execução dessa estratégia, como verificar se a estratégia estava sendo compreendida em todas as instâncias da organização. A partir do uso do COBIT e extração de indicadores, nós conseguimos distribuir um conjunto de indicadores para os processos e para os serviços de TI. O ponto é que tínhamos um grande volume de indicadores. Estávamos orientados, então, por indicadores, coletando informações para apresentar um conjunto de indicadores ao nível estratégico. O ponto era como comunicar esses indicadores, sendo que era uma massa, um volume muito grande de indicadores. E o excesso de indicadores nos pareceu tão prejudicial quanto a falta deles. Era preciso trabalhar, correlacionar, sumarizar esses indicadores de forma que fizesse sentido a todos os níveis da organização.
para correlacionar indicadores, agrupar indicadores, nós utilizamos, então, iniciativas do Balanced Scorecard e distribuir os indicadores em 4 perspectivas, desde a perspectiva financeira, de execução orçamentária, a perspectiva que cuidava do nosso cliente, um olhar para o cliente de TI, dos serviços de TI, toda a parte de aprendizagem e aprendizado e crescimento aqui, toda a inovação que estava sendo realizada e o nível de maturidade dos nossos processos. Com a distribuição e correlação de indicadores usando o Balanced Scorecard, conseguimos então um mecanismo de comunicação estratégica. Aqui, então, quando eu distribuía indicadores no nível operacional, para o nível operacional fazia sentido, então, a leitura da estratégia. Simplesmente distribuir o plano estratégico não era uma boa ferramenta de comunicação. A ferramenta de comunicação era por meio de um conjunto, então, de indicadores. Quais eram e quais seriam os indicadores a serem priorizados? Quando agrupamos esses modelos, metodologias e frameworks, nós conseguimos, então, atender praticamente aqueles 3 pontos da nossa visão do que era governança de TI. Criação de valor, maior alinhamento, preservação de valor, minimização de riscos e a criação de uma estrutura de decisão. Riscos ainda precisava ser melhor estruturado, principalmente com o estabelecimento de uma política de segurança que fosse única para toda a universidade. Para conceber uma política de segurança e estruturar uma política de segurança, uma solução foi nos apoiar em normas ISO, principalmente a série ISO 27000. Ela deu aqui, então, um apoio, preenchendo uma coluna relacionado à gestão de riscos. Bom, ainda tínhamos algumas inconsistências e alguns desafios. O primeiro deles estava relacionado a um conflito de priorização. Quando trabalhávamos esse conflito de priorização, nós percebemos que nós tínhamos um conjunto de serviços que precisariam ser entregues conforme algumas diretrizes estratégicas, seguindo lá alguns indicadores e algumas metas estratégicas. Porém, nós tínhamos um rol de novos projetos a serem desenvolvidos. E um ponto comum era que os envolvidos com a prestação e o fornecimento de serviços eram os mesmos com as iniciativas e gestão de projetos. O que priorizar? A entrega de serviço ou a gestão de projetos? Isso era um conflito a ser trabalhado. No sentido de valorizar os projetos e estruturar projetos, fomos então à busca de um modelo de gerenciamento de projetos e fomos buscar no PMBOK, então, o apoio para que pudéssemos, então, estruturar uma área de gestão de projetos e aplicando as áreas de conhecimento previstos lá no PMBOK. Aí, voltando àquela estrutura organizacional, nós percebemos que aquela assessoria de governança de TI, ela precisava, então, incorporar ações de gerenciamento de projetos. E aqui nós tínhamos, então, o nosso escritório de projetos. Esse modelo, ele nos pareceu bastante estável. Começamos a aplicar dentro da universidade, replicar para outros órgãos e outras instâncias dentro da universidade, mas percebíamos ainda uma série de lacunas. Esses modelos, eles foram concebidos de forma independente e fazer a junção, apesar de terem muitos pontos em comum, é um grande desafio. Uma forma, então, de estruturar esses modelos e harmonizá-los, e faltava harmonia a esses modelos, nós identificamos numa proposta apresentada pelo MIT como sendo um modelo de estrutura de decisão e um modelo de governança que permitia um olhar para a estratégia da universidade e harmonizar a estratégia
com um comportamento desejável de TI. Extrair dessa estratégia o que se esperava como sendo meta de desempenho para a TI. E eu decompor essa meta num conjunto de métricas de monitoração. E interligando, então, as duas colunas, o mecanismo de governança que é a estrutura de responsabilidade, o mapeamento de papéis e responsabilidades. O modelo do MIT, ele reveste, então, as iniciativas que tínhamos, trazendo uma harmonia entre esses modelos. O que temos com visão de futuro? Atualmente, o que temos trabalhado é trazer questões de sustentabilidade para esse modelo. Sustentabilidade, estamos falando de sustentabilidade econômica, social, cultural e ambiental. Como incorporar ações ambientais, iniciativas de Green IT ao modelo de governança de TI. Esse é um desafio para o momento, com ações em governança de TI, e para o futuro é o olhar para o impacto de um conjunto de tecnologias consideradas, então, tecnologias disruptivas, tecnologias que têm trazido, então, um grande desafio à universidade. Um rol de 5 grandes tecnologias: computação em nuvem, tudo que se refere à mobilidade, MOOC, processamento de um grande volume de dados e tudo que está relacionado, então, a mídias sociais e relacionamentos sociais. Tudo isso é algo que cada vez mais é incorporado pelos alunos, que apresenta grandes desafios à universidade. Olhando para essas tecnologias disruptivas, nós precisamos voltar, então, àquela estrutura da universidade. Aquele modelo que eu apresentei para vocês, da construção de uma governança de TI, ela se aplicava aqui ao CCE, ele foi concebido aqui no CCE com uma ideia de distribuir isso às outras instâncias de TI. Quando esse modelo ele passou a influenciar os outros órgãos de TI da universidade, quando ele amadureceu o suficiente para se tornar realmente um modelo dentro da universidade, surgem as tecnologias disruptivas e nos apresentam uma série de problemas. Entre eles, quando eu trabalho computação em nuvem, a mobilidade, os impactos do ensino massivo e online, são ações que permeiam todas as ações, todas as instâncias de TI dentro da universidade. Cada uma dessas instâncias de TI tinha a sua hierarquia. Priorizar projetos estratégicos dentro dessa hierarquia era um grande desafio estratégico. O que foi feito, então, essa semana, e quando eu fui convidado para fazer essa apresentação, essa era a estrutura da universidade. A esta semana, então, nós percebemos um movimento dentro da universidade, de forma que todos esses órgãos de gestão de TI, eles se aglutinam, então, num único órgão, que passa a se chamar DTI, ligado diretamente a uma vice-reitoria, de forma, então, que todo o planejamento estratégico seja de mais fácil compreensão pela área de TI e que a execução da estratégia universitária seja facilitada. E aqui, então, eu tenho uma maior priorização e uma melhor otimização, então, de recursos. A DTI passa a ser a instância máxima de TI dentro da universidade, ligado diretamente a uma vice-reitoria. Em termos de lições aprendidas nesse caminho aí de praticamente 12 anos de evolução de um modelo de governança, é que, primeiro, gerenciamento de serviços é algo essencial. Porém, gerenciamento de serviços é uma parte importante de governança de TI, mas não é governança de TI. Para ter governança de TI, eu preciso ter um melhor alinhamento entre TI e a estratégia. A estratégia tem que direcionar ações em TI. A estratégia tem que priorizar ações em TI. TI
tem que influenciar demandas estratégicas. Pensar governança de TI, essencialmente, sem dúvida nenhuma, é pensar grande. Se eu quero pensar governança de TI, eu tenho que pensar governança para toda a organização, do nível operacional ao nível estratégico. Não há governança de TI sem o envolvimento e o comprometimento do nível estratégico. Porém, a caminhada para a governança de TI é uma caminhada que deve começar com pequenos passos. Eu penso grande e começo com pequenas iniciativas que podem ser iniciativas de gerenciamento de serviço, mas há uma necessidade de envolvimento estratégico. Sem dúvida alguma, eu preciso ter uma estratégia, eu preciso ter um plano estratégico, um planejamento estratégico como um direcionador. Eu tenho uma demanda por medida sistemática, que eu tenha indicadores, que eu meça as ações de TI e consiga representar essas ações ao nível estratégico. Somente com medidas sistemáticas, com medidas eu consigo fazer gerenciamento e aí sim eu consigo evoluir continuamente. Eu não consigo evoluir se eu não consigo medir em que estado eu estou, em que estado eu estava e aonde eu quero chegar no futuro. Agradeço imensamente pela atenção e me coloco à disposição de vocês para algumas perguntas. Muito obrigado. E deixo também algumas referências que eu acredito que foram úteis nesse processo. La vicerrectoría de la cual depende el área de TI, ¿de qué sería la vicerrectoría? ¿Es de TI o de qué es? Y por otro lado también, ¿de qué manera las máximas autoridades están participando de las decisiones estratégicas de TI? Si hay un comité, ¿cuál es la metodología de trabajo? Excelente, obrigado. A vice-reitoria, ela é executiva e administrativa. Então eu tinha uma vice-reitoria executiva e administrativa. Por razões históricas, toda a área de sistema estava ligado a essa vice-reitoria e a superintendência de TI era um órgão, então, que de certa forma estava num nível equilibrado aqui com essa vice-reitoria. Negociar essa fusão com as diversas instâncias é um grande desafio. Essa ação foi uma ação por meio de decreto. Foi uma fusão, então, que partiu do reitor para que se estruturasse esse comitê. Esse comitê ele está em plena estruturação. Começou-se essa semana, então é um comitê com 4 pessoas, do qual eu faço parte. Estamos, então, estruturando aqui com uma participação efetiva. Então, as pessoas que estão estruturando são pessoas de TI. É a área de TI que está fazendo uma proposta que será apresentada em 15 dias, e por isso eu tive as férias canceladas, não poderei ficar aqui, mas esse é o histórico.